Vamos começar, que é para depois também não ficarem cansados. Aqui o nosso convidado, o engenheiro João Madeira, também está um calor que não esperávamos, não é? Ora bem, eu pedi ao Sr. Engenheiro João Madeira para nos vir falar sobre a política agrícola comum. Penso que é uma matéria que todos devemos ter presente hoje em dia, cada vez mais, e portanto esta sensibilização parece-me essencial, mesmo para vocês que estão a começar o vosso curso aqui na escola. O engenheiro João Madeira é formado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, foi técnico da Federação das Associações de Ovinos e Caprinos, dos produtores de ovinos e caprinos, que trabalhava junto à CAP, em Lisboa. Depois foi assessor do Sr. Primeiro-Ministro, no tempo do governo do engenheiro Sócrates, Guterres. E neste momento dedica-se à agricultura, numa região difícil, portanto ele sabe bem a importância da política agrícola comum para a sobrevivência da agricultura em países como o nosso, em regiões desfavorecidas como a nossa, e é também assessor da Associação de Agricultores do Sul, não me enganei desta vez, agora, que é a ACOS, que é o novo nome da ACOS, Associação de Agricultores do Sul. Desde já, Sr. João Madeira, muito obrigado por ter acedido a este nosso convite e deixo-lhe a palavra. Bom, bom dia. Eu vou-vos falar de um edifício que é um bocadinho complexo, mas vamos tentar, enfim, começar dos alicerces para o telhado, para vocês, no fim desta manhã, terem uma perspectiva geral sobre o que é de facto a política agrícola comum e como é que funciona, que é o que não está disponível para a maior parte dos cidadãos, enfim, no discurso que se ouve nos meios de comunicação social. Portanto, eu estruturei uma apresentação para vos dar, como já disse, a generalidade sobre a política agrícola. Portanto, vamos entrar num capítulo primeiro que é sobre a origem, como é que nasce, em que contexto é que nasce, porque do entendimento deste ponto 1, nós conseguimos partir dali para perceber o que é que a política é hoje e o que é que ela se tem vindo a transformar. Então, como é que era quando nós entramos para a comunidade, em 86? Nós não somos um país fundador da comunidade, portanto, entramos com um edifício que já estava construído e entramos com uma agricultura diferente da agricultura dos países fundadores. Depois, por coincidência, não teve nada a ver com a nossa entrada, a partir da nossa entrada houve um conjunto sucessivo de reformas muito intenso e agora estamos na véspera de uma reforma grande, que em princípio será uma das reformas grandes, que, enfim, não tem nome, as outras todas têm tido nome, esta ainda não tem, é a PAC pós 2013, uma vez que, se tudo correr bem, vai entrar em vigor em 2014. Aqui dentro desta coisa da PAC pós 2013, deste ponto, vamos ainda subdividi-lo para vocês entenderem o que é de facto o debate atual, não é? Ou seja, vocês na televisão e nos jornais e nas revistas de especialidade veem pouco sobre o ponto 1, 2 e 3 e veem mais sobre o ponto 4. Portanto, nós no ponto 4 também o estruturamos um bocadinho mais para que saiamos daqui todos mais elucidados, ou pelo menos tentemos sair. Portanto, do ponto de vista da origem, a Comunidade Europeia, a Comunidade Económica Europeia, na altura CE, foi fundada através de um tratado que ficou conhecido como o Tratado de Roma, em 1957. Esse Tratado de Roma tinha uma única política comum, tinha um conjunto de entendimentos e uma única política comum que era a agrícola. E delineava já um conjunto de objetivos que essa política agrícola devia cumprir. Há uma coisa que não está neste slide, mas eu peço a vossa abstração para perceberem que em 1957 estávamos numa Europa destruída pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e com fome. Tinha estado em execução do Plano Marshall, portanto tínhamos um conjunto de países com a estrutura económica destruída e, portanto, a estrutura agrícola também destruída, e gente com fome, gente com desemprego e gente com dificuldade no acesso à comida e a comida de boa qualidade.
E, portanto, por um ponto primeiro, aumentar isto, como é que é o tiro? Aumentar a produtividade. Era imperioso produzir mais comida para as pessoas comerem. Nós hoje em dia não temos esta noção, mas costuma-se dizer que a diferença entre a civilização e a barbárie são 2 refeições. Ao fim da segunda refeição que nós falhamos, a cabeça perde os filtros e nós, enquanto sociedade, começamos a funcionar mal. Portanto, havia, antes de mais, que produzir mais comida. Depois, para produzir mais comida, precisamos de agricultores. Não é? Portanto, tínhamos que interagir sobre o nível de vida dos agricultores, que na altura e as condições de trabalho, principalmente, era mau, francamente mau. E aumentar, por um lado, dar-lhes um nível de vida bom e aumentar-lhes o rendimento. Eram 2 formas de atuação. E depois tínhamos um mercado completamente, numa economia desregulada, num mercado desregulado. Tínhamos que garantir que essa produtividade que tinha sido conquistada chegava de facto à população, não se estragava, não havia problemas logísticos de falta de frio, de falta de condições de conservação, etc. E por outro lado, as pessoas tinham conseguido comprar essa comida. Ou seja, não podíamos ter uma comida abundante, muito boa, e as pessoas depois não terem dinheiro quando chegar. Não é? Portanto, eram estes basicamente é um conjunto de peso de objetivos, né? E isso destinava-se, mais uma vez, a alimentar uma Europa que na altura tinha fome. Depois, houve uma primeira conferência em que a PAC foi anunciada de outra forma. Saiu-se dos objetivos e passou-se para os princípios. Porque era preciso começar a fazer legislação. E, portanto, a legislação é um instrumento subjetivo que é feito por homens e que se deve orientar de acordo com algumas linhas que, neste caso, se chamaram princípios. E o primeiro princípio era, enfim, tem uns nomes um bocadinho eruditos, a unicidade de mercado. Significava que do conjunto dos 6 mercados dos Estados fundadores, eu vou-vos recordar os Estados fundadores da Europa, a Alemanha, a França e a Itália, e depois os países do Benelux, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Portanto, tudo países do centro e norte da Europa, com agriculturas relativamente ricas, com climas relativamente amistosos, nada que se compare com o nosso. Não é? E cada um com o seu mercado de produtos especializados. Portanto, havia que baralhar e dar de novo e fazer um único mercado. Havia, dentro desse mercado, que consumir primeiro os produtos que eram produzidos nesses países. E, portanto, havia que dar preferência aos produtos comunitários. E, por outro lado, sempre que fosse preciso agir sobre os mercados, de umas formas que nós já vamos ver a seguir, toda a gente entrava. Ou seja, não entravam só os ricos e os pobres não pagavam, nem vice-versa. Toda a gente entrava. Portanto, unicidade de mercado, um só mercado, com preferência para os produtos comunitários e pago por todos os países em solidariedade. Desde a primeira conferência até o primeiro consenso vão praticamente 5 anos. Portanto, já viram que a discussão não é fácil, não é? Porque os mercados são muito diversos, os níveis de preços são muito diversos, e este primeiro consenso não conseguiu chegar a acordo relativamente ao nível de preços. Chegou só a acordo relativamente às regras, e não à remuneração dessas regras. O acordo relativamente aos preços nasce em 64, para a aplicação em 67 e foi tendo um conjunto de melhoramentos desde 64 a 67. Portanto, estão a ver que para chegarmos a acordo para preços, passámos de 58 para 67. Estranhamente, isto é um aspecto que também hoje nos deve fazer pensar. Na altura havia uma grande diferença de preços entre os vários Estados-membros e houve que estabelecer um padrão comum. E entendeu-se que o padrão comum, porque foi a única forma de chegar a consenso, o padrão comum era nivelarmos os produtos pelo preço mais alto. E estranhamente,